Aula 4 de Direito Administrativo para concurso e também para a primeira fase da prova da OAB. E no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade a mais dois princípios do artigo 37 da Constituição Federal, que são os princípios da publicidade e o princípio da eficiência. Com estes dois princípios, nós concluímos aqui os princípios expressos do direito administrativo. E por que eles são expressos? Porque eles estão previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. E são 5 os princípios expressos no artigo 37, que é o famoso LIMP. LIMP porque é L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Nós já vimos 3 princípios na aula passada e hoje iremos ver mais 2 princípios, que é a publicidade e a eficiência. Vamos começar pelo princípio da publicidade. Quando falamos do princípio da publicidade no âmbito da administração pública, isso nos traz algumas diretrizes relevantes. O primeiro ponto é que o princípio da publicidade exige a publicação oficial dos atos do governo. O que eu quero deixar claro para vocês é que a publicidade não se confunde com a publicação oficial. Eu posso sim concretizar a publicidade usando outros meios. A publicação oficial, por exemplo, em diário oficial, ela existe, mas ela é apenas uma vertente do princípio da publicidade. Mas eu posso também usar outros meios de transparência. Inclusive, quando eu falo de transparência, a doutrina diz que a transparência também seria um princípio que decorre do princípio da publicidade. Inclusive, a nova lei de licitações, a Lei 14.133, no seu artigo 5º, prevê o princípio da transparência. Então, o princípio da transparência é uma vertente do princípio da publicidade. De acordo com a doutrina, a transparência pode ser vista em 2 perspectivas: a transparência ativa e a transparência passiva. E qual é a diferença? Na transparência ativa, eu tenho o dever da administração pública de publicar informações para conhecimento geral, independente de requerimento. Então, quando a informação é de interesse coletivo, o Estado tem que divulgar, independente de requerimento. A título de exemplo, você pode consultar no site dos órgãos os vencimentos dos funcionários públicos. Ninguém fez um requerimento solicitando essa informação. Mas como se trata de um interesse coletivo, o Estado precisa divulgar e é por isso que ele se enquadra na transparência ativa. Outro exemplo é quando é realizada uma obra e o Estado coloca uma placa com o valor gasto naquela obra. E neste caso seria a publicidade ativa, onde ninguém apresentou um requerimento, mas o Estado, por ser um gasto de interesse coletivo, ele precisou fazer a publicidade e manter ali a transparência dos gastos realizados. Então, neste caso, ninguém entrou com requerimento, mas por ser de interesse coletivo, atendendo o princípio da publicidade e transparência, o Estado divulgou os valores e afixou a placa com os valores da obra. E além da transparência ativa, nós temos a transparência passiva, que é o dever da administração pública apresentar as informações quando realizado o requerimento. E neste ponto, a Constituição assegura o direito fundamental de acesso à informação. E esse direito fundamental de acesso à informação está previsto no artigo 5º, no seu inciso 33. Então, de acordo com esse artigo, a administração pública tem o dever de fornecer informações a quem requerer, e essas informações devem ser prestadas à pessoa ou ao interesse coletivo dentro do prazo da lei, sob pena de responsabilidade. E vale destacar que este dispositivo foi regulamentado na Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. Agora, atenção, o princípio da publicidade, ele é regra geral. Existe sim uma exceção. E quando é possível a exceção? A exceção é possível quando compromete a segurança do Estado ou da sociedade. E quem regulamenta isso? Quem regulamenta isso é a Lei 12.527, a nossa famosa LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Mas vale destacar que essa lei só vai ser estudada se o conteúdo programático solicitar. Mas para fins de prova, vocês precisam apenas saber que esse direito é garantido pela Constituição Federal.
E aqui vale destacar que temos instrumentos para acessar a informação. Um deles é o habeas data, lembrando que o habeas data servirá quando a informação for relativa à pessoa do impetrado, o autor. E quando a informação for para terceiro, nós temos ação própria ou mandado de segurança. E por último, vamos estudar o princípio da eficiência. E aqui vale destacar que não havia o princípio da eficiência. O princípio da eficiência ele foi incluído na Emenda Constitucional número 19 de 98. Então, nós tínhamos o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, mas nós não tínhamos o princípio da eficiência. Então, com a Emenda Constitucional de 98, foi incluído o princípio da eficiência. E a finalidade desse princípio foi justamente abandonar a administração pública burocrática, lenta e adotar uma administração pública gerencial, que traga resultados. Então, essa é a ideia do princípio da eficiência, resultados. Então, a administração pública que foca em resultados seria uma administração pública gerencial, que adota formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Isso seria uma administração pública gerencial, atendendo o princípio da eficiência. Como exemplo aqui desse princípio, eu teria o artigo 41 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 3, que fala da estabilidade do servidor público. E nesse artigo fala quando o servidor público pode perder o seu cargo, que é na avaliação periódica de desempenho. E essa avaliação periódica de desempenho está ligada ao princípio da eficiência que traz resultados. Então, o servidor público, ele precisa trazer resultados de acordo com o princípio da eficiência. Entretanto, esse artigo exige lei complementar e ainda não temos uma lei complementar para aplicar esse artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, por isso, ainda não está sendo aplicado, por falta de lei complementar, mas já existe uma previsão constitucional, inclusive atendendo o princípio da eficiência, faltando aí a lei complementar. Então é isso, meu tempo já está acabando. Estou finalizando aqui o LIMP, que são os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, os princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E no próximo vídeo nós iremos iniciar os princípios implícitos. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês os princípios que mais caem em prova, tá certo? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais!